Os nossos clientes que mais têm resultado são os clientes que aparecem todo dia no Instagram. Tem um feed porque no final é aquilo, pessoas compram de pessoas. Postar conteúdo, presença constante nos stories, funciona mais. E eu bato muito numa tecla, não é só sobre você vender mais, sim você conseguir ter uma previsibilidade. Eu não faço a proposta, uma reunião fechada de venda ali, não falo o valor logo na hora, porque a gente pensa, analisa cada caso de cada cliente, tenta realmente trazer que aquilo seja possível pro negócio dele, porque não é só sobre você fazer uma boa venda, e sim para manter o máximo de pessoa ali dentro da sua base. O que realmente você acredita que diferencia tráfego bom de tráfego ruim? Tráfego que traz resultado de tráfego que só gasta dinheiro. Tráfego não é só você entrar ali, apertar um botãozinho, colocar dinheiro e esperar o resultado vir. E o que muita gente peca é em olhar a métrica errada. Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou Bruna Rodrigues. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é aquele podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E se você quer aprender como acelerar seu negócio digital com estratégias de captação de clientes e vendas, você precisa ficar nesse episódio até o final, porque temos ouro aqui pra você hoje. Estamos com 2 especialistas que em 5 anos já gerenciaram mais de 15 milhões de reais em campanhas e ajudaram mais de 500 negócios a crescerem no mercado digital, gente. Eles são referências em criação de estratégias e tráfego pago e vão compartilhar tudo o que eles sabem aqui com a gente, além dos erros mais comuns e como construir campanhas que realmente geram resultados. Tá bom pra você? Gostamos disso. Gostamos disso. Recebendo sua premiação de R$1 milhão faturados apenas na KiwiFi, sejam bem-vindos quem, Bruninha? MM, né? Matheus Foleto e Matheus Alves. Muito prazer, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. Vamos lá, espero que nós possamos gerar insights valiosos e compartilhar um pouco mais do que nós aprendemos em todo esse tempo aí de marketing digital. Legal. Fala, pessoal. Muito prazer. Eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade. Tenho certeza que a gente vai entregar muito conteúdo de valor pra vocês aqui nesse podcast. Legal. Maneiro demais. Fala, Menzinho! Ó, vocês, inclusive, são empreendedores desde cedo, né? Vocês começaram a empreender basicamente ali com uns 12 anos de idade. Cara, como é que vocês começaram na internet? E mais, o que despertou o interesse de vocês em relação ao marketing digital? Eu comecei na internet quando eu tinha 12 anos fazendo vídeos de tutoriais, assim. Jovem demais. Jovem demais. Basicamente, eu estava numa férias na casa de um tio meu e decidi abrir um canal no YouTube. Aí eu abri um canal no YouTube avaliando canais. Eu ainda não sabia qual nicho eu ia trabalhar. Daí eu comecei a avaliar os canais e não tinha um canal ainda. Ou seja, eu comecei só conversando, abri uma live, as pessoas começaram a falar o que eu posso melhorar no meu canal. Eu falei, você pode fazer isso, isso, isso. Só que para fazer a avaliação, a pessoa precisava se inscrever. Então, no segundo dia de live, já tinha ali mais ou menos 50, 100 seguidores no YouTube. Daí eu fui fazendo vídeos de tutorial. Então, pegava um conteúdo da gringa, traduzia e disponibilizava aqui pra galera. Não é o certo fazer isso aí, né? Mas foi assim que a gente foi começando ali no digital. Começos e assim, aproveitando oportunidades, né? Porque tipo assim, só avalia o seu canal se você for inscrito. Incrível. Não, e o melhor é que assim, que a gente tava conversando inclusive agora no almoço, ele tava fazendo isso sendo que ele não tinha nenhum inscrito. Ele tava avaliando o que tinha de errado no canal dos outros. Fica a reflexão. As pessoas sempre estão buscando uma aprovação de alguém, por mais que talvez ela não seja uma autoridade, ela quer que fala, não, tá bom, pode ir, vai. E aí tá uma grande oportunidade. E você, Matheus? Também comecei com 12 anos, eu comecei editando vídeo para um jogador profissional de CS. Aos 14, que eu fui entrar realmente no mercado digital ali, estudando sobre afiliação, divulgar outros produtos, aqueles famosos cursos de como vender curso, sabe? Então comecei ali, e aí buscando formas de vender mais, foi que eu descobri o tráfego pago, e aos 14 mesmo eu comecei e nunca mais parei. Legal, vocês começaram crianças praticamente, total, né? Agora o que me vem assim à cabeça, vocês sempre tiveram vontade de empreender? Tiveram referências de empreendedorismo na família? Como é que foi isso? De onde surgiu essa... No meu caso, meu pai, ele trabalha com tecnologia, ele é desenvolvedor, então eu sempre cresci com isso de a tecnologia é o caminho, o meio e é tudo, matemática. Então, não tanto para a área do empreendedorismo, mas sabendo sobre tech. Legal. Então, sempre tive essa vontade, esse desejo de fazer coisas nesse meio. Legal. Sim, eu também tive essa vontade, meus pais sempre me incentivavam, sabe? Eles falavam, não, se você quer enriquecer, você tem que empreender, tem que abrir uma empresa. Massa. E aí, desde cedo, eu já tinha essa base ali pra começar. Legal. Que legal. Porque isso aí não é normal, né? Não, tipo, você ter, tipo, essa mentalidade, né? É de verdade. Principalmente nas pessoas. A maioria das pessoas que vêm aqui ou vieram do mercado CLT ou, de fato, não tiveram essa referência em quem se inspirar. Sim. Mas é o que a gente tava conversando, essa geração, talvez, agora, a famosa geração Z, eu acho que é isso. Não, YZ? Nossa, é Y, Não, né? eu já não sei, desculpa, geração não sei. Mas enfim, vocês entenderam, e já nascem por dentro do digital, então acho que fica muito mais óbvio na cabeça deles, né?
essa questão. Mas enfim, o que vocês consideram que vocês tiveram que aprender de forma rápida sobre o empreendedorismo para vocês conseguirem acelerar os resultados de forma tão rápida? Que você parar pra pensar, cara, vocês estão aí há mais 5 anos, mas em 2 anos vocês conseguiram resultados absurdos com o digital. Eu acho que o primeiro ponto é você achar pessoas excelentes. Então, por exemplo, eu e o Matheus juntos, nós trabalhamos aí há 2 anos mais ou menos. Ele é um cara que é diretor aqui da nossa empresa, da Otus Media, e ele consegue fazer tudo com excelência e, consequentemente, coordenar as pessoas para que elas possam também seguir nesse mesmo ritmo. Então, a partir do momento que você consegue montar um time para que ele consiga entregar mais resultado e escalar, eu acho que é a parte mais importante. Então, depois que você entende que tem que ter um produto, você tem que ter uma margem, tem que ter um time, essa foi a virada de chave na minha cabeça. Eu comecei também depois fazendo o site, um parênteses aqui que eu também sou produtor musical, faço música eletrônica, então descobri que não dá pra ficar rico tão rápido fazendo isso. A arte, ela é complicada. Você faz algum tipo de arte, saiba que vai ser um pouco difícil ficar rico com isso. Mas aí foi o meu incentivo. Depois que eu comecei a vender meus primeiros sites, hoje eu tenho mais de 150 sites no nosso servidor, comecei a falar, nossa, então eu preciso vender vários desses. Só que daí eu não conseguia fazer vários sozinho. Eu falei, daí tem o Alexandre, que é o nosso diretor geral, hoje trabalha com a gente, nós somos em 15 na empresa, e aí eu trouxe ele como primeira pessoa, a gente foi evoluindo, escalando, e foi colocando mais pessoas para executar o serviço. Que massa. E determinando desde cedo uma margem líquida que eu acho que seria interessante pro nosso modelo de negócio. Legal, interessante. Qual a diferença de idade entre vocês? Eu tenho 25. Eu tenho 19. E como é que vocês se conheceram? Foi numa mentoria, a gente tem um mentor em comum. Não foi no Tinder. Não foi no Tinder. Droga, não deu match. A gente se conheceu numa mentoria, num grupo ali, ele tava conversando, falando que precisava de um gestor de tráfego, e aí eu vi a oportunidade, a gente começou a conversar. Entrei como gestor de tráfego e fui subindo de cargo aos poucos. Detalhe, ele tinha 17 anos. Daí eu falei, pô, você tem 17 anos, que tal, né? Sim. Pô, que massa. Mas olha só, né, como é que funciona os encontros entre um especialista, um estrategista. Sim. Esteja em grupos, esteja fazendo networking, né? Diferença. Ambiente, esteja no ambiente certo, no momento, na hora certa. E eu vou te falar, esse aqui é o quê? Um ambiente certo. Esse aqui é um ambiente certo pra isso. Inclusive, uma curiosidade que quase ninguém sabe, né, Carol, sobre nós duas. Nos conhecemos no Tinder. Estávamos à procura de novas amizades. Nos conhecemos. Verdade. Não, é brincadeira, é mentira. Eu tava indo. Eu sustentei. Eu já tinha acreditado já. A gente sustentou essa mentirinha aí pra você por 5 segundos. Mas eu espero que tem essa opção, né? De amizades. Sim, nem eu não sabia. Eu fiquei sabendo disso recentemente, que tem essa opção de... As pessoas se encontram. É verdade. Bom, posso testar depois um dia. Mas olha só, muitas pessoas têm dificuldade de começar no digital, dar ali os seus primeiros passos. Vocês começaram muito cedo. Então, o que vocês diriam aí, assim, de conselho pra galera que tá, cara, dando os seus primeiros passos, mas talvez ali se sente também inseguro, não sabe pra onde ir, o que procurar, onde aprender? Qual seria o conselho de vocês pra essa galera? Olha, eu recomendo ela aprender a prestar algum serviço. Nós começamos em tráfego pago, eu acho que, na minha visão, que é o que nós fazemos de melhor, é iniciar por algo que você possa ajudar outra pessoa a ganhar mais de uma certa forma. Então, por exemplo, hoje tem diversas profissões nessa área. Social media, fazer a redação das pessoas, tráfego pago, então algo que você possa ajudar quem tá próximo. Então, no meu caso, o meu primeiro cliente, eu vendi o tráfego pago sem saber fazer tráfego pago, mas eu fazia site. Ele tinha um estúdio de DJ, de tocar, de gravar, tipo um podcast assim, só que de música. Ele, cara, precisava fazer uns anúncios aqui pro meu negócio, não sabe quem faz? Eu sei fazer, eu faço isso aí. Não sabia fazer, mas vendi, mas ele era meu amigo. Eu falei, cara, eu faço pra você. Cheguei em casa, comecei a estudar, Pedro Sobral, ídolo, grande abraço. E aí comecei a estudar e ele foi meu primeiro, em um mês, assim, tipo, em uns 3 meses já tinha uns 3, 4. Aí hoje nós estamos aí com 110 clientes ativos. Então foi uma necessidade, que eu percebi que não ia dar pra ganhar o quanto eu gostaria de ganhar com a música. E alguém me perguntou, então gerou esse questionamento, por que eu não conheço ninguém? E aí eu falei, eu mesmo posso fazer. Daí eu percebi que aí tinha uma grande oportunidade, que se você consegue ajudar outra pessoa a ganhar, tem mais um monte de pessoas precisando ganhar mais. Nossa, com certeza. Precisando daquele seu conhecimento. E você, Matheus? Um conselho que eu posso dar pra quem tá começando é que você não precisa acertar tudo de primeira. Então, por exemplo, eu comecei muito cedo, eu não tinha nenhum curso. Então eu fiquei errando muitas coisas ali, mas eu continuei. Eu fui realmente ganhar dinheiro. Comecei com 14 anos ali no tráfego pago. Fui realmente ganhar dinheiro com 17. Então, o importante é você continuar. Mesmo errando, mesmo devagar, mesmo com medo, continua que uma hora o jogo vai virar pra você. Vocês sentem que vocês tiveram algum tipo de barreira mental, assim, que prendeu vocês, travou vocês em alguma área da vida quando vocês estavam tentando empreender no digital? Confesso que não muito. Não,
eu digo Não, mas isso. no Desde sentido- os 12 ele tava desenroladaço, vendendo. Mas sei lá, vai que no meio do caminho aconteceu aquela parada do tipo, não tô conseguindo destravar Eu esse acho que lado, na- tô com alguma barreira. Eu pergunto isso porque normalmente a galera mais jovem realmente acha que tudo é possível, realmente tudo é possível. Em relação à galera mais antiga, assim, mais velha, sabe? Que tem ainda umas crenças limitantes. Eu entendo essa pergunta, Sabe? porque normalmente é a dificuldade de, sei lá, 90% da nossa audiência que tá começando, que ainda tá procurando acreditar no mercado, Perfeito. tem essa dificuldade, sabe? Sim. Pra dar um primeiro passo. Por exemplo, tá acostumada com, sei lá, vem de uma família CLT ou está na CLT e vê como oportunidade empreender, mas nunca fez isso. Sim. Então, essa pessoa em específico tem muita barreira mental. E já vocês, pelo que vocês me contaram, já começaram sem barreira mental nenhuma. Já Sim. não, vou acreditando que ia dar certo Sim. e foi. E eu acho que isso é um reflexo dessa nova geração, entendeu? Por isso que eu Sim. pergunto, porque essa nova geração não tem essas crenças de eu não sou capaz. Pra eles tudo é Vocês capaz. nunca tiveram. Entenderam? Isso é interessante Ou conversar tiveram sobre. em algum Mas assim, nível. o que me ajudou demais, que eu vim de uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul, chamado Naviraí, hoje moro em Curitiba. Então eu saí lá de casa com 17 anos pra tentar a vida como artista. Hoje tenho diversas músicas no Spotify, Folheto Music, pra quem quiser ouvir. Boa. Mas a questão é que eu corri riscos, mas com uma certeza que daria certo. Legal. Então eu tive que correr esse risco, não caiu tipo de mão beijada. Então eu acho que me joguei pra fazer algo. Aham. Tanto que pessoas que trabalham conosco hoje em dia também eram CLT e correram risco. Então é realmente de colocar a mão no fogo e ver o tanto que queima. Exato. Acreditar de Exato. fato, né? Acreditar de fato. E Sim, legal. Agora, Pra mim é isso. falando um pouco da Otus, né? A Otus tem aí, quanto tempo? 2 anos? A Otus em o si. CNPJ ele foi aberto em 2021. Legal, legal. E vocês já gerenciaram mais de 15 milhões. 15 milhões de Mais de reais. 500 negócios. Como é que foi a ideia da concepção da Otus e como é que foi a construção dela? Quando vocês se conheceram, vocês já pensaram, vamos criar uma empresa? Como é que foi isso? Na verdade, eu que fundei a empresa em 2000. Eu comecei sozinho, daí antes tinha um outro nome, chamava Chaos Content. Aí um amigo meu pegou e falou, cara, nada a ver esse nome, Chaos, né? As pessoas não querem isso. Mas como não? O Chaos é o primeiro passo pro entendimento. Foi uma reflexão que eu tive. Aham. Daí ele pegou e falou assim, não, mas não faz tanto sentido. Daí nós reformulamos, o Matheus que trabalha conosco, que é uma agência parceira, ele criou um novo nome. Então, meu amigo que fez o brand criou toda a marca. Então, eu sei como que é uma pessoa confiável. Eu falei, então, vamos escolher. Não foi eu que escolhi o nome da empresa. Então, foi o serviço realmente contratado para escolher algo simples, direto e que funcionasse bem. Ah, Legal. que massa. Otus realmente soa É melhor forte. ao ouvido. Caos não dá, Caos. né? Caos, cara. Eu quero sair do caos da minha vida, vou entrar em outro, não. Sim, Vai sim. causar um pouco Mas de a- resistência. mas eu a entendi ideia essa era reflexão. boa. Aham, É muito. verdade. Você vê que nem toda ideia boa vai pra frente. Sim. Então, só troquei ali, ajustei. Um bom insight. Interessante. Um bom insight. E quando o novo cliente chega até a Otus, quais são os primeiros passos que vocês tomam pra entender o que aquele cliente precisa ou o que ele não precisa? Então, a gente tem um processo de onboarding ali, o cliente entra no grupo, a gente manda uma mensagem padrão, se apresenta, o gestor se apresenta, e a gente marca a nossa primeira reunião. Nessa reunião, é o que a gente chama de kickoff, a gente faz um alinhamento ali, a gente coleta todas as informações que são necessárias para desenvolver uma estratégia. Então, quanto ele está faturando, quanto que ele quer faturar, qual é o público dele, quais são as dores do público, o que ele vende, ticket médio, tudo isso a gente faz em uma call ali, 45 minutos, para a gente conseguir alinhar com o cliente, deixar todo mundo na mesma página, porque o cliente ele fala com folheto. Então, ele fala sobre a empresa dele com o folheto na reunião de venda. Chega pra gente, a gente tem que deixar todo mundo alinhado na mesma página para conseguir elaborar uma estratégia mais personalizada. A gente puxa o cliente para essa reunião, vai eu e o gestor de tráfego, e a gente explica ali todos os processos, como é que a gente faz, quando a gente vai enviar a estratégia para ele. Mas assim, a partir do momento que o cliente entra no grupo, em até 5 dias úteis, todas as campanhas já estão rodando. Então é um processo bem rápido, sabe? É mais essa questão de fazer a reunião com ele, entender o negócio e jogar o jogo, criar as campanhas e tudo Legal. certo. Mas antes de chegar nessa parte, eu tenho toda a parte de construção de autoridade no meu perfil, onde nós investimos, trazemos a galera. Então ali a gente aumenta a consciência para daí de fato fazer a reunião de vendas e conseguir passar da forma mais alinhada. Então no meu perfil você vai ver que é mais mostrando o quanto é difícil, porque realmente é um mercado difícil, então o cliente tem que ter essa consciência que vai demorar, que não vai ser fácil. Explico toda a metodologia que a gente realmente entende, o que tem que ser feito, quanto que ele vai pagar para ter um novo cliente, que é o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, para daí a gente descobrir e mostrar para ele um planejamento que é possível ele chegar lá.
Só que daí sempre ressaltando que não vai ser fácil, vai ser difícil. Perfeito. E pra manter essa jornada tem que ter essa constância. Sim. Uhum. Existe um funil, então. Um funil Sim. ali pra Sim. captação de clientes, atração e até ele entrar em contato com o time comercial. Pra começar essa jornada. Inclusive, uma coisa que vocês falam bastante, a gente pesquisou no site de vocês lá, é sobre funil Smart. Como é que é esse funil Smart? Vocês ensinam, é um modelo de funil específico da Otus em si? Como é que ele funciona? É uma metodologia que nós criamos, um tipo de campanha que funciona bem, é uma estrutura mais técnica, o Mateuzinho vai saber explicar melhor. Boa. Sim, sim. Então, assim, a gente sempre tem uma estrutura padrão. Depois de 500 clientes, a gente conseguiu desenvolver uma metodologia, né? Porque o tráfego pago, ele já tá meio ultrapassado. Então, uma metodologia funciona muito melhor, principalmente na hora de vender. Então, o que a gente faz? A gente tem uma campanha ali que é topo de funil. É realmente levar as pessoas pro perfil do cliente, a pessoa ficar conhecida, virar uma autoridade ali na região dela. E uma campanha de fundo de funil mais qualificada. Campanha de mensagens, campanhas de vendas, que aí chega uma pessoa mais qualificada, sabe? A gente tava tendo muitos clientes que falavam, nossa, tá chegando uma pessoa completamente desqualificada, totalmente nada a ver. Então, a gente faz um funil. Tem um topo, a pessoa conhece pela primeira vez. Aí a gente distribui um conteúdo depois para ela elevar o nível de consciência. E por último, a gente faz uma campanha de venda, uma campanha de mensagem com uma pessoa que já tem um nível de consciência maior para poder comprar um produto ou serviço. Essa distribuição de conteúdo, ela funciona dentro de um Instagram com o expert Sim. aparecendo? Sim. É essa a orientação mesmo? É isso. E vocês aplicam isso no negócio de vocês hoje? Aham. Hoje nós investimos lá no meu perfil, que hoje é o maior canal de aquisição de clientes, que também tem o da Otus. Mas como as pessoas se conectam mais com pessoas, a gente investe no meu. Hoje nós estamos investindo quanto, Matheus? Esse mês vai ser 40 mil. 40 mil reais. Só no meu perfil, em 2 anos, nós investimos 500 mil reais. Que daí voltou uns Chocada. 3 milhões e meio. E como é que funciona a criação de conteúdo baseada no que você ensina e no que você faz? O que você posta normalmente no seu feed, no seu story? Geralmente é o que tá acontecendo no dia a dia, o que tem acontecido com os nossos clientes, o que tá dando certo. Mas hoje lá em Curitiba, eu tenho uma empresa que chama Fábrica Filmes, que nós fazemos também os criativos pros clientes. Então, legal. hoje, além dos conteúdos que eu mesmo gravo ali com o celular, que funciona muito bem, a gente criou toda a empresa, cresceu tudo sem essas gravações profissionais. Então, você tá pensando que precisa ter uma grande estrutura para começar o negócio, não precisa. Fiz tudo com o celular. Então, hoje eu gravo, por exemplo, pauso um dia do mês para fazer vários Reels para uns próximos 2 meses, por exemplo. E aí o story é sempre na hora. Tipo, sempre vou postando ali o que eu tô pensando no momento. Porque é muito grupo acontecendo. São 110 clientes, então sempre tá gerando insight. E o trabalho do perfil é você conscientizar a pessoa ao máximo do que você tá fazendo. Que no meu caso sempre ressalto que pode dar certo, mas vai ser difícil. Sim. Então é sempre mostrando essa jornada pra pessoa, basicamente. Normalmente, o que tem em um Reels que você faz, que você produz? Como é que você faz pra galera engajar com ele e também, querendo ou não, continuar ali no teu perfil e querer ir pro funil de vocês? Acho que sempre mostrando a necessidade da pessoa e o quanto você consegue resolver esse problema dela. E trazendo essa implicação, né? Eu digo sempre, imagina, aconteceu a pandemia, muitos negócios quebraram. Então, eu tenho muito esse negócio de velocidade. Quem me segue sabe que eu tô sempre falando de velocidade. Então, quanto antes você alavancar pra conseguir ter a sua vida estável, melhor, né? Então, eu sempre tô puxando isso no meu perfil, sempre essa analogia de acelere o quanto antes. Muitas pessoas falam, tem que tomar cuidado, não precisa acelerar rápido. Eu falo, cara, então se acontece algo agora, tu tá pronto pra ter uma pausa, por exemplo? Eu, não, mesmo acelerando tanto que não estou pronto. Então, essa é um dilema que eu sempre busco trazer dentro da necessidade, solução e problema ali. Não precisa de uma Basicamente. câmera profissional pra postar foto no feed, tá? Droga. É verdade. Dando desculpas, tá Dando vendo? desculpinhas. Não, mas sempre tem uma desculpinha a mais pra gravar o vídeo, né? Cara, Sei como é. sim. Agora, assim, vocês já atenderam mais de 500 negócios, perceberam um padrão, isso é muito legal, né? Quando a gente descobre um padrão que é replicável pra qualquer tipo de negócio e você consegue executar. Quais estratégias vocês viram dentro dessa jornada de experiência que mais funciona na hora de fechar novos clientes? Novos clientes para nós, no caso? Para vocês e também como que vocês aplicam isso nos clientes de vocês, para que eles também fechem novos clientes. Eu acho que é a pessoa conseguir mostrar que ela realmente é boa no que faz. Então, com muita prova social. Por exemplo, hoje nós trabalhamos muito com empresas que são mais serviços, eu diria. Tem muito dentista, muito arquiteto, por exemplo. A maior parte da nossa carteira é formada por esses 2 nichos. Então, basicamente, é a pessoa se posicionar e fazer com que as pessoas, elas acabam amando essas pessoas. Então, é mais sobre conexão. Então, você entra no perfil da pessoa, às vezes é muito frio o perfil dela. Você entra, só tem, tipo,
O exemplo do arquiteto, é só a foto do lugar. Mas as pessoas não se apaixonam só pelo seu resultado, igual aqui, só a placa, por exemplo. Se apaixona pelo qual que é o raciocínio que você teve para conseguir ter aquele resultado. Então é de você conseguir documentar uma jornada, mostrar o quanto você gosta daquilo, o quanto você mantém a sua equipe, quando você tem envolvido. Eu acho que isso que funciona para atrair os nossos clientes e para os nossos clientes conseguirem clientes. O que você acha, Matheus? Eu concordo com isso, realmente. Os nossos clientes que mais têm resultado são os clientes que aparecem todo dia no Instagram. Tem um feed porque no final é aquilo, pessoas compram de pessoas. Então, por exemplo, são dentistas. Você vai fazer uma faceta, você tem que confiar na pessoa que você tá fazendo. Você vai mudar na sua casa, você tem que confiar na pessoa que tá fazendo também. Então, é isso. É postar conteúdo, presença constante nos stories. Funciona mais. Legal. Então, a gente tem vários tipos de clientes. Tem os clientes que não postam. E eles não têm tanto resultado quanto o cliente que posta. Então, é um diferencial que a gente percebe, assim, entre os que possuem resultado e os que não possuem tanto resultado assim. Que massa. E isso é muito interessante de observar, porque hoje em dia é muito difícil você achar um Instagram de serviço e você olhar lá e não ter a galera ativa. Quando não tem, essa pessoa, de fato, não é cogitada pra... Sim. Bom, vou fechar com esse daqui, que não tem nenhum destaque, pra eu ver quais foram os serviços anteriores. Pra essa galera, o Instagram é muito mais como uma rede social só ali de entretenimento. Se torna a vitrine mesmo dela. Na verdade, o Instagram hoje em dia é uma vitrine, né? Sim. Essa é a grande questão. Se você hoje pudesse destrinchar como é o seu processo de vendas pra galera que talvez esteja nesse momento de, cara, quero começar ali a mexer com essa questão de time comercial, quero pegar e fazer uma negociação, como seria o seu processo de vendas que outras pessoas podem também replicar no negócio delas? Eu acho que primeiro, na minha reunião de venda geralmente dura em torno de 30 a 40 minutos. Eu começo entendendo qual que é a dor do cliente, qual que é a principal dor dos nossos clientes, é não conseguirem vender mais através da internet. E eu bato muito numa tecla, não é só sobre você vender mais, sim você conseguir ter uma previsibilidade. Então, por exemplo, quando você tem uma meta, quando você descobre o seu custo de aquisição de clientes, você consegue ter um planejamento. A gente tem uma meta para bater esse ano, a gente sabe quanto que a gente tem que investir. Legal. Então, eles vêm com uma dor principal, que é vender mais. Eu trago e ter uma outra dor que não é só sobre vender, e sim sobre ter todos esses dados para que ele consiga ter esse planejamento, porque as pessoas chegam e não sabem nem a meta. Não, só quero vender mais. Então, eu trago isso da previsibilidade. Então, você entende, faz um diagnóstico e mostra para ele, por exemplo, outros clientes, como que eles conseguiram e o processo que nós vamos fazer a partir do momento que ele entra na nossa empresa. Então, é uma análise, mostrar um pouco da jornada e, basicamente, preparar uma proposta. Eu não faço a proposta, uma reunião fechada de venda ali, não falo o valor logo na hora, porque a gente pensa, analisa cada caso de cada cliente, tenta realmente trazer que aquilo seja possível para o negócio dele. Então, tem vários clientes que entraram que não tinha o valor que nós gostaríamos que ele pagasse, mas agora estão conseguindo ótimos resultados e a gente consegue subir e escalar, porque não é só sobre você fazer uma boa venda, e sim para manter o máximo de pessoa ali dentro da sua base. Normalmente você segue um script pra essa parte de vendas? Não. Vai no flow, assim. Eu já trabalho com isso há muito tempo, Sim. então... mas é sempre isso, de analisar, se conectar com a pessoa e mostrar pra ela o quanto é possível e fazer ela realmente enxergar, porque você fica muito scriptado ali, você pode ficar limitado. Então é você se conectar e como a pessoa entende, se ela fazer ela realmente entender o que você consegue transformar e colocar na realidade dela aquilo, sabe? É vender como se fosse um sonho mesmo, né? Que pode ser uma realidade. Daí a pessoa pega e chega e ela não sabe muito pra onde ela quer chegar, querendo ou não, já virou quase que um coach ali. Você treina a pessoa, né? A entender que é possível. Igual as pessoas falam, pô, quero fazer 30, 40, 50 mil com a minha clínica. Não, mas porque você já não pensou em 80? Você pode, com isso, você pode. Eu criei ali um planejamento. Ó, vamos supor, tem um caso de clientes aqui que estão investindo X e retornando X. Cada cliente custa Y. Então já pensou, vamos supor no seu caso. Daí eu crio um possível cenário. Daí a maioria das perguntas eu vou ter que gravar vídeo? Depende, se você quiser bater metas e crescer e ser uma autoridade, vai ter. Se você não gravar, alguém vai passar na sua frente. Se você não gravar, alguém vai gravar no seu lugar, amor. Agora, nós estaremos lá gravando. Eu vejo que nesse processo de vendas, principalmente quando você recebe ali as pessoas, você tem que conversar com elas e entender o cenário atual, vai muito da escuta, né? Você tem que ter uma escuta ativa pra você conseguir se conectar com a pessoa. Eu vejo que bons vendedores fazem isso, escutam o problema pra conseguirem trazer melhores soluções, que aí acabam sendo mais convincentes. Faz sentido isso? Faz total sentido. Tem que ser um bom escutador. Bom escutador, realmente. Bom ouvinte, né? Você tem que entender realmente o que a pessoa tá sentindo. Às vezes você acha que, é tudo padronizado, quero vender mais. Aí você não entende qual que é o problema que ela sente ali por não estar conseguindo.
Às vezes é uma pessoa que tá... Existe um motivo muito mais profundo do qual ela nem te fala, né? Você que tem que identificar escutando o que ela não tá falando. Às vezes tem um caso ali que tem alguém da família trabalhando junto na empresa, essa pessoa que tá travando, e quem que cuida disso? Aquela pessoa, nossa, mas você consegue analisar e gerenciar ela? Não, aí que tá um problema. Falar, entendi, então é isso que tem que tirar. Sim. Por exemplo, você trouxe aqui que uma das maiores barreiras, objeções, assim, que a galera chega pra você falando, tem que gravar conteúdo. Como é que pode, né? Como é que realmente pode? Isso ainda é uma dificuldade muito grande. Total, é a maior de todas, na verdade. Isso é muito louco, porque entra numa esfera, assim, de autoconhecimento, porque a pessoa, ela não consegue expor algo da qual ela é boa, da qual ela ganha dinheiro todos os dias. E aí vai um profissional que não é tão bom quanto ela. Vai lá e grava um vídeo, o que ele faz? Fica se sentindo injustiçado, porque alguém teve coragem de vender algo que nem sabia direito, mas teve coragem de se expor. E ganhou mais autoridade do que essa pessoa que talvez poderia ser muito melhor. Exatamente. Levantem-se, galera. Vocês vai pra cima. Vamos gravar vídeo. Nossa, então se olhar os meus vídeos lá aqui no meu canal MTZ Tutors. Ele mostrou começar pra de alguma gente, forma. cara. Mas ousadia total. Vídeos horríveis. E tanto o meu primeiro que eu gravei lá no meu Instagram, tem lá, eu acho que tem uns 2 anos atrás. E não tava legal, nem se compara com o que é hoje, mas desde o primeiro eu já falei e anunciei. Eu falei, beleza, pra mim vai ser ruim, mas outras pessoas acham legal. Então não é só sobre, eu achei legal. Perfeccionismo, isso aí não existe. Tipo, se eu for parar pra ficar vendo todos os vídeos que eu posto, eu errei um portuguesinho, ou se o cabelinho tá aqui meio pulado. Não, esquece, aí não vai funcionar. Droga, olha pro cabelinho. Eu imagino que eu imagino que hater pra você nunca foi um problema. Não, jamais. Bem eu mando um boaça. coraçãozinho lá pra eles, falo, que isso? Que massa, E não que dá vocês pra... consideram que precisa, voltando pra essa parte, assim, relacionada a autos, o que vocês consideram que precisa ter um planejamento de marketing digital pra um negócio? Bom, o que eu considero principal ali é o objetivo final do cliente, que geralmente é realmente vender mais ali. Mas são vários fatores, né? Então, por exemplo, tem nichos que são muito difíceis de você vender no primeiro contato. Então, você tem que ter uma estratégia totalmente diferente ali. Então, eu chego num cliente que ele é arquiteto, mas o projeto dele custa 50 mil mais barato. Eu não vou fazer uma campanha de mensagens pro WhatsApp. Porque é muito difícil. Alguém vê um anúncio, chegar e falar, não, vou pagar 50 mil. Então, eu acredito que o principal é entender o objetivo e o quanto que ele está disposto a investir, o quanto que ele está disposto a fazer dar certo, sabe? Acredito que seja isso. E dentro desse planejamento, o que a Autos oferece de prestação de serviço? É a parte do tráfego? É a parte também de estruturação de rede social? Como é que funciona isso? Hoje a gente consegue auxiliar o cliente basicamente com tudo. Desde a criação do site, a parte de social media, a estruturação de roteiros, tráfego pago. Se o cara precisar fazer um aplicativo também, nós temos parceiros que fazem. Então, tudo que é CRM, secretária... Tudo que a pessoa precisa, toda a estrutura que ela... tem um dinheiro, quero contratar uma empresa para resolver tudo, a gente consegue resolver tudo. Legal. Hoje em dia, muitas empresas por aí têm dificuldades com isso. E hoje em dia também tem outras soluções de empresas que ajudam exatamente nessa dor, né? Porque quando a pessoa tá no começo, é muito difícil ela cuidar de várias ferramentas, de várias questões relacionadas à estrutura da empresa que tá começando. Então, a Autos vem pra solucionar esse problema. Perfeito. E às vezes o bacana é que é mais legal trabalhar com empresas, às vezes, que já estão consolidadas no offline, elas às vezes escolhendo a empresa certa. Liberais. Escolhendo a empresa certa, ela consegue já ajustar o marketing rapidinho. Igual a gente conversa com algumas empresas, estou há 10 anos no mercado. Eu falo, então tá fácil de a gente resolver essa parte do digital, que a gente consegue resolver quase tudo, que a pessoa tá 10 anos já com o negócio. Alguma coisa. Vai ser só alguma coisa boa, é só às vezes mudar algumas coisinhas ali que já começa a ter um novo canal de aquisição. Sim. Hoje vocês já tiveram aí mais de 500 clientes com vocês. Vocês estão aí com mais de 100 ativos. O que você considera que as pessoas normalmente, as empresas que chegam até vocês, estão negligenciando quando se trata de digital? Acho que essa parte conseguir mostrar o quanto ela é boa e também saber ter um bom relacionamento com o cliente ao longo do tempo. Então, a maioria das empresas, elas não utilizam o CRM, então elas não conversam, não fazem o segundo contato, nem o terceiro. Por exemplo, nós temos aqui na parte comercial, a gente tá mandando, hoje, por exemplo, tem alguém mandando a mensagem para quem foi enviado proposta 6 meses atrás, 8 meses atrás, uma base gigantesca. Então, acho que muito de saber aparecer, mostrar o produto e saber manter o contato com a pessoa que se interessou pela primeira vez, por exemplo. Como é que pode, né, a galera não pensar em nutrir a própria base? Às vezes o cara já tem tudo, nome, CPF, telefone, e-mail, e não insiste, né? A gente teve uma experiência recente, né, de atendimento, zero nutrição de base, mas enfim, deixa pra lá. Vamos falar de tráfego agora. Matheus, você hoje é diretor de tráfego na Autos. Esse é o cara. Cara, o que realmente você
acredita que diferencia tráfego bom de tráfego ruim? Ou seja, tráfego que traz resultado de tráfego que só gasta dinheiro? Legal. Planejamento. Tráfego não é só você entrar ali, apertar um botãozinho, colocar dinheiro e esperar o resultado vir. Você tem que saber sobre... Você tem que sair da plataforma. Eu vejo muitos gestores que eles focam só na plataforma, fica ali no Facebook, olha as métricas, tá dando errado. Ele fuça o gerenciador todo e mesmo assim não resolve. Porque você tem que sair da plataforma. Você tem que entender de estratégia, tem que entender de funil, de atendimento, de copy. É muito maior do que só o Facebook, sabe? Então, eu acredito que seja planejamento. Isso. O planejamento. Dentro desse planejamento, o que engloba? Entender a realidade do cliente, as expectativas, mas para tomada de decisão, como é que é feito hoje em dia? São as métricas. A gente tem métricas primárias e secundárias, e o que muita gente peca é em olhar a métrica errada. Diego. Então, por exemplo, você está ali rodando uma campanha de mensagens. Então, já teve casos de cliente mandar mensagem: a gente tá rodando campanha de mensagens para ele vender mais, ele tá vendendo, mas ele manda mensagem, mas o meu alcance do Instagram caiu. Pô, você tá vendendo 100 mil por mês, tá ligando pro alcance do Instagram? Que loucura. Então, olhar as métricas certas, sabe? Falando dos gestores de tráfego. Então, por exemplo, tem uma campanha de mensagens. Eu não vou olhar o CTR, o CPM ou CPC. Eu vou olhar mensagens e o custo por mensagem. Sim. Mas a galera peca nisso. Em ficar olhando, não, eu não tô tendo mensagem, meu CTR tá baixo, beleza. Se você não tá tendo mensagem, você olha para as métricas secundárias, mas você não pode fazer a métrica secundária virar uma métrica primária ali, sabe? Tem que olhar as métricas certas. Tá vendendo? Campanha de venda. É venda, custo por compra e ROAS. Cadastros, leads, custo por lead e a qualidade do lead que tá chegando. Então, é analisar a métrica certa. E para vocês trazerem essa percepção para cliente, é muito difícil? Na comunicação, assim? Sim, desafiador? É difícil eles entenderem, mas a gente tá sempre ali, mandando mensagem todo dia, a gente manda o relatório e a gente entende que o relatório, às vezes, é aquela junção de métricas, o cliente não consegue entender. Então, o que a gente orienta? O gestor mandar um áudio, o gestor mandar um texto, explicando como se ele fosse explicar para uma criança de 7 anos o que aconteceu na semana. E aí, a gente vai alinhando isso, sabe? Eu acredito que a comunicação é o primordial. A gente tem clientes que começaram ali 3 meses, não tiveram resultado nenhum. Mas a gente estava ali, lado a lado, explicando, falando tudo que a gente estava fazendo. No 4º mês ele começou a ter resultado e nunca mais parou. Ah, que legal. Então é mais essa questão de comunicar e conseguir se alinhar com o cliente, sabe? Perfeito. E o que mais acontece é que as pessoas elas não têm a paciência de esperar ter resultados. Então, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, 3 meses, a gente tem que entender que às vezes para comprar uma roupa, a gente fica namorando ela por 3 meses, no mínimo. Então, tudo depende da jornada de compra do cliente. Sim. Eu, todos os meses, fecho clientes que estão há 6, 8 meses, me acompanham há 1 ano. E às vezes já passaram por 3 empresas e falaram, nossa, agora eu vou tentar com a de vocês. Perfeito, então a gente entende que tem uma jornada grande. Então, às vezes a pessoa ela entra e quando não é uma empresa que passa muita confiança, elas não conseguem esperar o tempo necessário, ficam trocando de empresa em empresa e não entende a própria jornada do cliente dela, que vem através da internet. Porque muitas das vezes as pessoas estão só entendendo dos clientes indicações, que é cliente que chega e já fecha, daí não entende o comportamento da pessoa da internet porque não tem essa constância. Verdade. Legal. Vocês têm esses números de traqueamento, tipo... traqueamento não, esses números de entender quanto tempo a galera fica na sua base até decidir fechar com você? Todos os números. Desde quanto tempo os clientes que estão... Com um clique eu coloco no Notion quanto tempo esse mês saíram os clientes e quanto tempo eles ficaram, quanto que eles deixaram de faturamento, dos bons clientes, qual que é a média de mês que eles estão. Então, tipo, basicamente todos os números. Quem cuida dos números você? A gente vai... Eu cuido mais dessa parte dos números da empresa, assim. Legal. Mas o Matheus tá sempre auxiliando. O que a gente pode trocar aqui de dados? Porque esse é o nosso trabalho, realmente entender os números. Então, hoje eu sei do meu negócio, se eu coloco volta X. Sei exatamente qual que é o custo por reunião, quantas pessoas eu tenho que trazer pro meu seguidor, pro meu Instagram para conseguir converter em clientes. Igual hoje recebi da parte comercial. Essa semana foram abordados X pessoas, 30% das pessoas que viraram seguidores responderam a mensagem e vão se tornar reunião. Opa, legal. Que legal. Então eu sei quantas visitas eu preciso trazer por causa da minha taxa de conversão de visitas para seguidores e de quantos seguidores, quantos são qualificados para trazer para uma reunião. Então tem um número de tudo isso aqui. Logo tem um negócio previsível. Legal. Você usa ferramentas além do CRM para te ajudar a ter essas métricas validadinhas? Isso aí eu utilizo tudo no Notion. A gente construiu tudo na mão mesmo, assim, tipo... Que massa. Porque você consegue fazer... Isso quem faz é o Alexandre, que é o nosso diretor. Ele é nerd lá do Notion, ele consegue cruzar os dados e com um banco de dados. Então, você consegue criar uma fórmula. Toda vez que isso for relativo a isso, acontece isso. Então, a gente consegue ter os números muito bem
precisos, assim, vamos dizer. Bacana. É um Notion muito bom, realmente, pra Nossa. criação de processos, né? É incrível. E ter uma pessoa que saiba usar e automatizar aquilo ali é absurdo. Carol é a nossa pessoa que sabe automatizar ali pra Mas eu não chego que eu aos não pés do sei Alexandre. nada fazer em relação a Alexandre, isso. né? O cara Alexandre é o cara do Sim. Notion. Mas olha só, Meu braço Matheus, direito. mas Matheus Alves, que você é o cara ali que cuida ali da parte das campanhas e tudo mais, falando de criativos, vamos supor aí que eu, cara, tenho um bom criativo, uma boa oferta, mas eu sinto que ela não tá performando muito bem. O que costuma normalmente dar errado nesses casos? O que você diria pra mim? Cara, você não tá olhando pra isso, você devia estar olhando pra isso. Eu acredito que é o momento certo. Então, por exemplo, muitas pessoas têm bons criativos, têm boas ofertas, mas não conseguem vender porque tá mostrando o anúncio na hora errada. Então, por exemplo, se eu chegar em você no final do ano, dezembro ali, últimas semanas, tá? Se preparando pro Natal e eu te oferecer um plano de academia pra você assinar, você não vai querer assinar. Você tá pensando em festas, tá pensando no Natal, no Ano Novo. Então, eu tenho um produto bom, mas eu anunciei no momento errado. Então, o importante é você entender sobre jornada do cliente. É você educar a pessoa, elevar o nível de consciência dela, mostrar que ela tem uma dor e mostrar que o seu produto, a sua oferta é a solução. Mas existem etapas, existem jornadas. Você não vai ofertar logo de começo, sabe? Perfeito, legal. E pensando assim, uma campanha de tráfego eficiente, vamos colocar uma intenção, né? Sei lá, uma campanha de engajamento. Como que vocês têm um passo a passo para isso? Porque vocês já encontraram um padrão para aplicar nos clientes. Esse tipo de coisa vocês ensinam eles a fazerem? Tem profissionais disponibilizados para fazerem por eles? Como é que funciona? E como é que vocês diriam um passo a passo para criar uma campanha de tráfego eficiente? Eu acredito que existem, no gerenciador mesmo, existem três blocos, né? Tem um bloco de campanha, tem um bloco de conjunto e tem um bloco de anúncio. Pra gente criar uma campanha eficiente, o nosso principal ponto ali é o conjunto de anúncios. Então, no bloco de campanha, a gente só vai selecionar nosso objetivo. Você falou engajamento, a gente marca lá engajamento. Mas no conjunto é onde a gente vai editar o nosso resultado. Então, ali a gente fala que a gente quer atingir... Então, aquela reunião de kickoff, o cliente me passou o público dele. São mulheres de 30 a 45 anos. É no gerenciador, no conjunto de anúncios que eu vou fazer isso. Então, ali eu coloco o público, coloco o posicionamento, coloco tudo certinho. E aí, no anúncio, por ser uma campanha de engajamento, a gente não coloca algo com chamada para ação, para venda. A gente coloca, geralmente, mais um conteúdo educativo, sabe? Para elevar aquele nível de consciência. Então, é basicamente isso. É bem simples. Massa. Bem simples. Não, é simples, mas quem tá aqui assistindo... Galera, vocês fazem Sim. ideia. Olha ali o A gerenciador, gente acho que é um tenta bicho, trazer não o passo a passo. Sim, Exatamente. É bizarro. Mas pensando ainda em criativos, como é que você criaria um criativo que não pode faltar dentro dele? Bom, eu acredito que um criativo ele tem que chamar atenção, gerar conexão e fazer uma chamada para ação. Então, por exemplo, os 3 primeiros segundos do seu vídeo é o que vai ditar se ele funciona ou não. Então, ali fazer um gancho muito forte. O que a gente costuma fazer é segmentar direto no criativo. Então, eu quero atingir o folheto ali, ele tem a Otus, ele quer atingir empresários. Nos 3 primeiros segundos, ele vai falar, você é empresário e tá sofrendo para vender mais. Ele já filtrou, ele chamou a atenção. E aí, gerar conexão. Ele vai falar, eu entendo o que você tá passando, a gente já gerenciou mais de 500 contas que tinham essa mesma dor, e ele vai gerando conexão ali. No final, ele dá uma direção, porque se ele não der uma direção do que a pessoa tem que fazer depois de assistir aquele vídeo, a pessoa vai simplesmente ignorar. Então, ele chama atenção, ele gera conexão, depois ele faz uma chamada para ação. Clica no botão abaixo, fala com a minha equipe, entra no meu site, agenda uma reunião. Mas esses são os 3 passos principais ali para fazer um criativo que realmente converte. Normalmente a galera de tráfego direto vem aqui, eles falam como é que é a pesquisa deles para encontrar um criativo. Normalmente eles vão lá na biblioteca de anúncios, enfim. Como é que você faz esse tipo de pesquisa? Pensando que hoje vocês trabalham com diversos clientes, de diversos nichos. Como é feito para alguns dos casos que vocês recebem com mais frequência? Então, a gente, por já atender essa quantidade de clientes e pegar geralmente clientes do mesmo nicho, a gente tem uma sweep file que é basicamente tudo que deu certo. Ok. Então, o cliente entra, a gente pega o link do Google Drive ali e fala, ó, esse tipo de criativo aqui já deu certo. E continua dando certo com esses outros clientes, sabe? Porque foi o que a gente foi aprendendo com o tempo, com base em dados. Eu costumo falar que o tráfego é a compra de dados. Sim. A gente pega essas inúmeras contas e vê o que deu certo e só vai replicando isso. Não precisa reinventar a roda, sabe? Perfeito. Ó, vocês trouxeram que a maior parte ali da galera que tá com vocês é do nicho de arquitetura, certo? Também clínicas. E clínicas. Como seria um criativo pra essa galera? Porque pensando em clínicas, eu sei que tem que tomar muito cuidado na forma de fazer marketing, né? Dá pra dar uma burlada. Como? Explica aí pra nós. Os caras encontraram um padrão. Então, por exemplo, clínica, ela foge um pouco daquela questão do roteiro de vídeo que eu te passei. Em clínica funciona muito bem antes e depois. Mas antes e depois, como todo mundo sabe, o Facebook não permite. Mas tem como burlar. Então, você coloca ali uma foto antes, uma foto depois, mas você não coloca nenhum texto. Não coloca seta, não coloca nada.
adiciona um ruído para deixar um pouco mais fraco pro robô não conseguir enxergar aquilo ali. Desculpa aí, Coloca pra Marquinho. rodar. Desculpa, Mark. E aí roda normalmente. Então, antes e depois, geralmente na parte de estética funciona muito bem, sabe? Eu mesmo já caí em vários anúncios realmente de antes e depois sem nenhum texto. Então. E Tu tá vendo ali já, né? Uma outra forma que você pode burlar, o que a gente indica para nossos clientes, então, por exemplo, rinoplastia. Ele pega Delicado. um tablet, ele coloca o antes no tablet, ele coloca assim na frente da pessoa. Depois ele tira o tablet e aí só aparece o depois, ele não fala nada, tem uma música tocando de fundo, o Facebook nunca vai entender que aquilo é o antes e depois, e o anúncio roda normalmente. E não necessariamente jogando pra uma campanha de mensagens, porque Sim. a pessoa ela não vai fazer a compra naquela hora. Então, tipo, utilizando isso que é um anúncio forte pra jogar pro perfil e ali no perfil ter diversas outras campanhas rodando, mostrando quanto essa pessoa é boa. Sim. legal. Então, se mesmo o cara tem ótimos resultados e não soubesse se posicionar, aparecer, mostrar o rosto dele por ser um serviço super delicado, né? Por exemplo, rinoplastia, a pessoa tem que entrar e confiar no profissional, basicamente. Essa seria uma campanha de reconhecimento? Uma campanha de visitas ao perfil. Visitas ao perfil. E aí, Hoje, dentro? no meu negócio, a gente tá rodando alguma de mensagem? Não. Tô colocando 40 mil reais, não tem nenhuma campanha de mensagem. Caraca. E a galera tá mesmo assim... Tudo pro perfil. Pro Aham. perfil, pessoas no meu Instagram conversando um a um. Então, enquanto eu tô aqui fazendo podcast, tem pessoas conversando com todas as pessoas que começam a seguir. Cada pessoa que visualiza o story tem um potencial em ser um cliente, entra, visualiza o story, manda um oi, tudo bem. É assim que funciona a minha venda hoje. Você não usa nenhuma automaçãozinha? Nenhuma, zero. Caraca. É porque não tem. O segredo pra dar certo é ser pessoal. Então a automação ia tirar toda essa Sim, perfeito. pessoalidade ali, sabe? Então, as é melhor pessoas são colocar uma pagas pessoa. pra interagir e trabalhar com essa Legal, conexão gente. mesmo. Que massa. Então é 40 mil sem campanha de mensagem. A verdadeira humanização. A verdadeira humanização. E aí falaram, nossa, nunca me mandaram assim, como que faz essa automação? Eu falei, Na Não, mão a gente tem uma aqui, ó. piadinha Na interna mão. aqui pra nós. Cara, sim, uma piadinha interna. Essa sim é a verdadeira humanização. pra nós. E é muito legal isso, porque a gente vê que, cara, a gente aprende dentro do mercado de luxo que tem... Todo mercado de luxo tem como base a artesania, né? Que é aquilo que é feito à mão. perfeito. Que muitas pessoas valorizam. Sim. Hoje em dia, com tantas automações, inteligência artificial, talvez as pessoas podem perder um pouco disso. Só que é extremamente importante manter a pessoalidade, principalmente quando se trata de pessoas. Sim. Às vezes chega o cliente e fala, queria automatizar toda a minha operação. Fala, calma, já tá vendendo, já tem o suficiente pra você automatizar cara. pelo menos um pouquinho. Exato. Melhor você pagar uma pessoa que vai dar o máximo de atenção pra aquela pessoa do que você querer colocar uma automação. Sim. Por exemplo, por ter um volume alto de pessoas que entram no perfil e clicam no meu WhatsApp, existe uma automação que manda 2 áudios, uma pergunta e depois entra o atendente respondendo. Perfeito. Só. Tipo, porque é algo bem direto explicando o que nós fazemos. Mas se for uma clínica, às vezes isso não vai funcionar. Tem que ser algo realmente pessoal, entender o que a pessoa quer. Até pensando em volume agora, né? Vamos supor que fizemos ali nossa campanha, deu bom, ROAS positivo, ROAS, retorno sobre o anúncio, muito positivo. Pensei agora que vou escalar. Perfeito. Como é que você indica a escala para ser feita de uma forma saudável, sem perder performance? Certo, esse é o principal erro da galera. A galera acha que escalar é só você entrar ali no gerenciador, Subir tá o dinheiro. tá investindo 100 reais e começa a investir Vai no 200. feeling. Dá tudo errado. Então, assim, existem 2 formas de você escalar hoje. Você pode escalar verticalmente. Então, por exemplo, você tem um custo por ação ali. Você pode pagar 50 reais por compra e você tá pagando 12. Você tá muito longe do seu custo por compra. Então, você pode aumentar o investimento gradativamente. Você não precisa aumentar o investimento de 100 para 200. Você coloca ali, tá investindo 10, você aumenta 30% ao dia, no máximo, que é o próprio Facebook que recomenda. Se você faz esse aumento gigantesco de 100 para 200, a campanha volta para todo o aprendizado. Então, não vai adiantar de nada, você não escalou. Então, essa é a escala vertical. Existe também a escala horizontal, que é assim, tem uma campanha que tá dando muito certo, tem um público que tá dando muito certo. Eu vou lá e duplico esse público. Por que eu faço isso? O Facebook, ele nunca vai mostrar o seu anúncio para 100% do público. Então, eu selecionei lá empresários. Tem um público de tamanho estimado de 2 milhões. O Facebook não vai mostrar o meu anúncio para 2 milhões de pessoas. Ele vai pegar uma fatia desse público e vai mostrar o meu anúncio para ela. Quando eu faço a escala horizontal, que eu duplico esse conjunto de anúncios, eu estou mostrando para outra fatia do público. E assim eu vou mostrando para outras fatias, e o meu resultado, consequentemente, eu estou investindo mais, não diretamente na mesma campanha, mas eu estou atingindo o mesmo público de outras formas. E aí o seu resultado escala também da mesma forma. Legal. Qual que você prefere? Horizontal. Maneiro. Por quê? Horizontal. Porque eu tenho mais controle ali, sabe? Às vezes eu aumento o orçamento, a campanha
já começa a balancear ali. Então, na horizontal, eu vou pegando outras fatias de público. Se eu sei que aquele público deu certo, eu vou testando outras bases, outras fatias desse mesmo público, que geralmente funciona muito bem também. O que determina testar fatias diferentes é o criativo diferente, comunicando com um público diferente? Ou Não. só você segmentar ali na hora de criar Isso, só segmentar da mesma forma ali. Entendi. Interessante. Ó, você falou no começo, quando a gente trouxe essa questão de tráfego pago, sobre algumas métricas. Vamos relembrar, quais são as principais que você pega pra analisar? Então, por exemplo, a gente roda campanhas de visitas ao perfil e mensagens, em sua maioria, para os clientes. Então, numa campanha de tráfego, o que a gente vai analisar? Quantidade de visitas ao perfil que teve, qual foi o custo por visita. Essas são minhas métricas principais. Se não estiver dando certo, aí eu vou analisar outras métricas, mas não vem ao caso agora. E aí tem a campanha de mensagem. Campanha de mensagem, o que eu vou analisar? Mensagens, custo por mensagem e a qualidade das mensagens que estão chegando. É basicamente isso. Essas são as métricas principais. Eu não vou ficar quebrando a cabeça com outras métricas. Eu foco nessa. Legal, então, vamos supor, que tipo de decisão você costuma tomar quando uma métrica que você viu lá tá horrível? Quais são os seus próximos passos? O que você analisa dentro delas? Show. Então, por exemplo, um custo por mensagem tá muito alto. Acontece frequentemente. O que a gente faz? São duas opções. Ou meu público, eu tô mostrando um anúncio bom para um público ruim, ou meu anúncio é simplesmente horrível. Então, eu desativo o anúncio, subo um anúncio novo com aquele mesmo público e vou testando. Não deu certo com vários criativos nesse mesmo público, aí eu mudo o público. E aí eu vou testando outros públicos com criativos que eu sei que já performaram bem. Então, a gente faz um teste de criativo. Tem alguns criativos que subimos ano passado e eles continuam dando certo. Então, louco isso, né? Na hora de testar um público, a gente já pega um criativo validado, que a gente sabe que ele dá certo em determinado público e vai testando. Se não deu certo esse criativo validado nesse público, eu sei que o público não é bom. E aí eu vou mudando gradativamente, assim. Dá trabalho. Dá trabalho. É sempre interessante entender qual tipo de decisão ali um gestor de tráfego tá tomando, né? Que aí você consegue deixar tudo bem estruturadinho. Sim. Aí o que acontece agora, se o cliente não mandar diversos criativos, não vai ser o público que vai salvar. Não vai ser nada. E tem isso, Mas, né? A por galera não exemplo, gosta de gravar tanto. Não gosta, tem um pouco de resistência. Principalmente se coloca uma meta, né? Tem que gravar tantos criativos por Acabou. semana ou por dia. Sim. Acho que uma pergunta interessante vou dar um exemplo, Matheus, entrou um cliente novo, quantos criativos você acha que ele tem que preparar no mês Legal. ali pra entrar e dar certo, na sua visão? Então, o que eu recomendo para ele ter de início ali entre 3 a 6, porque não adianta ter muito criativo. Nossos clientes, eles investem em média R$1.000 por mês. Então, eu não posso pedir 20 criativos para ele, Não porque vai eu dar não nem vou pra conseguir testar. testar. Eu não vou conseguir testar. Quando você coloca mais que 2 criativos em uma campanha, o Facebook acaba focando o orçamento em um e ele esquece os outros. Então, sempre coloca ali de 3, 2 criativos, que aí já é uma boa média pra gente ir testando. Ou seja, 30 dias dá pra gravar de 3 a 6 criativos, não dá? fora, Dá tempo, né? Com certeza, Um dia você faz isso aí gente. pra... Porque você pode passar um dia errando um monte, que seja no sábado ali, errou, um vai sair bom. Sim. Exatamente. Isso Muito sim. bom. Vocês destrincharam aqui, principalmente a tomada de decisões na parte do tráfego. Agora, quais aprendizados vocês consideram fundamentais para alguém que quer crescer no digital? Seja na parte de criação de estratégias, seja na parte de vendas, como um todo. Eu acho que é entender, primeiro, do objetivo final e se posicionar como autoridade no que tá fazendo, por mais que ela não seja uma autoridade ainda. Então, esse seria o meu maior conselho, de início. Legal. Nice. É, o meu Que é o que faz meu negócio girar. O meu conselho mais voltado pro operacional ali é sair um pouco do tráfego, porque o Boa. tráfego em si, ele é algo básico, mas ele é só um potencializador. Sim. Então, chega um cliente que só fazer tráfego para ele não vai adiantar, mas se você entender de funil de vendas, copywriting, atendimento e todas essas outras coisas, aí sim o cliente tem mais resultado. Então, é sair um pouco da plataforma, tirar ali, parar de estudar a plataforma, de ficar só na teoria e estudar outras coisas, sobre criação de funis, copies e coisas do E tipo. de negócio em si, eu acho que gestão, a maioria dos negócios eles quebram por uma má gestão. Então, se a pessoa conseguir entender um pouco da parte operacional, entender como funciona a empresa, Sim. se eu puder dar esse conselho, estude como funciona a gestão dos negócios. Legal. Eu acho que daí os dois andando ali juntos, vai bem. Boa. Antes da gente... Vai, pode Perdão. falar. Antes da gente ir pro bate-bola, eu queria... Você falou, né? Precisa se posicionar como autoridade Aham. para poder crescer no digital. E para quem tem um conhecimento específico, sabe que é bom no que faz e tá nesse desafio de se posicionar como autoridade, qual é o primeiro passo que essa pessoa Boa. precisa dar? Acho que ser autoridade, você ser autor de algo que você faz. Então, se você faz algo, você já pode ser uma autoridade se você for boa e tem pessoas que reconhecem isso de você. Então, na minha visão,
o que eu fiz, que funciona, que todas as pessoas que são meus mentorados e clientes que eu falei, faça isso, apareça, começa a gravar anúncios. Às vezes você não vai gostar, às vezes a pessoa que tá do seu lado ali também não vai gostar, mas outras pessoas aí, como tem uma fatia grande de público aqui no nosso Brasil, que é gigantesco, essas pessoas elas vão gostar. Então é de você jogar pro mundão e trazer dados disso. Simples. Perfeito. Então, sou muito boa nisso. Beleza, grava 5 vídeos aqui explicando o quanto você é boa, trazendo isso de solução pro seu cliente e coloca o dinheirinho que for ali, que seja apertando o turbinar mesmo, até ter dinheiro para contratar uma empresa especializada nisso. Perfeito. Legal, olha aí, ó. Bota a sua cara no sol. Não tem o que fazer. Bota a cara no sol, mana. Mas olha só, conhecimentos exclusivos dessa mesa aqui do podcast, hein? Gostamos assim. Inclusive, passou muito rápido. Vocês ficaram nervosos? Eu acho que não. Se ficou... Já acabou? Acabou? Não, temos agora um bate-bola, mas a gente já tá aqui na finaleira. Inclusive agora, ó, chegou o momento do nosso bate-bola jogo rápido. Como é que ele funciona, Bruna? A gente vai fazer perguntas em velocidade aqui pra vocês, no papum, pra vocês responderem até uma palavra ou uma frase. Combinado? Combinado. Velocidade. Bom, vou começar, ó. Uma característica essencial para o bom gestor de tráfego. Resiliência. Venda é mais técnica ou mais mentalidade? Técnica. O que separa quem tem resultado no digital de quem não tem? Planejamento. Persistência. Ó, legal. Adorei. Para empreender no digital, é preciso entender de... Coragem. Dados. Nice. Métricas. E pra finalizar esse podcast com chave de ouro, qual 80-20 do sucesso de vocês no digital? Ter a expertise do que nós vendemos. Então, primeiramente, entregar o que a gente realmente promete para os nossos clientes. Então, os 15 milhões de reais gerenciados realmente trouxe dados para que a gente pudesse entregar aqui. A gente traz o planejamento para que a pessoa consiga enxergar onde a empresa dela pode chegar. Nice. Eu acredito que seja essa questão do conhecimento realmente, sabe? Às vezes, principalmente na gestão de tráfego, a galera fica muito focada na teoria, mas no tráfego, você só vai aprender realmente se você for pra prática. Não adianta você só ficar estudando. Você tem que ir pro gerenciador, vai conseguir seus primeiros clientes, vai ser ruim no começo, você não vai conseguir gerar resultado, mas você vai aprendendo com o tempo. E não dá pra ficar apegado, não. Um vai dar certo, outro não vai dar, e sempre tem um próximo. Exatamente. Tá vendo, gente? A gente traz aqui pra vocês o passo a passo, mas no final das contas, se vocês não aplicarem, executarem, vocês não vão saber. Exato. Tem que pegar e fazer Principalmente execução. Tráfego pago, que é uma coisa muito de você entender o antes pra depois ir lá e planejar tudo conforme o que vocês estruturaram. Perfeito. Muito bom. Temos agora presentinhos que Presentinhos que o Faz chegando Coisa aí boa. pra adoçar a vida de vocês. Nossa, e quando eu ganhei o presentinho da QIFI lá do 1 milhão, me acabei nos docinhos, tá? Nossa, então vai se acabar aqui agora. Espetacular. Vamos ter- Adocica, meu amor. ser uma parte Adocica. dois. Olha aí, ó. Chegou Olha aí a só. canequinha de Coisa vocês. boa. Esse aí é do outro aqui Matheus. é o Matheus Tá trocando os Folheto. Mateus aí. Esse é o Matheus. Muito obrigado, Matheus QIFI. Valeu, Alves. QIFI. Gente, é literalmente pra agradecer a presença de vocês, desejar Chique. muito Muito bom. sucesso. Tenho certeza que isso aqui é o começo de uma jornada imensa de crescimento de vocês. Quero ver stories de vocês lá em Dubai, por favor. Opa, em breve, hein? É o próximo nível. E, cara, tenho certeza que quem ficou aqui até o final vai querer acompanhá-los no Instagram. Então, deixem aí suas redes sociais. A minha é Matheus Folheto com 2T _, bem simples. O meu é mateussz.ads. Vai aparecer assim na tela em algum lugar? Vai Vai, aparecer então assim tá na tela em algum fácil. lugar pra vocês irem lá e falar, ó, vim do KiwiCast, quero saber mais sobre... Sim. Chama eles lá. E pra quem ficou até o final desse episódio, precisa fazer o que agora, Bruna? Tio Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram. Já deixem aquele super like e comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com essa dupla dinâmica. Comentaram, então agora se inscreva no nosso canal e ative o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E aquele ponto bem importante que vocês já sabem, mas bora lá, ô Carol. Onde a gente se vê? Temos um encontro marcado no próximo KiwiCast. É por isso que nos vemos lá. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.